Pediram para mim não falar sobre a polêmica do bebê reborn. Eu prometo que eu não vou falar sobre isso, tá? Primeiro, em relação a esse projeto do transporte coletivo, eu tenho alguns questionamentos para fazer. O primeiro é um questionamento de um munícipe em relação ao valor da passagem. Esse valor de R$ 4,00 será mantido durante os 22 anos de contrato? Essa é a primeira pergunta. Esse é um questionamento meu, né? Provavelmente e possivelmente o aumento dos ônibus para 63 ou 65 ônibus. Eu quero saber o seguinte, essa diminuição das passagens, será que isso não vai gerar um aumento de usuários? As pessoas vão querer se utilizar mais desse transporte? O que pode acontecer? É um questionamento. A gente tem que prever isso também. Tem que ter previsibilidade nesse contrato. Vai aumentar o número de passageiros. E será que esses 65 ônibus, aproximadamente, vai dar conta da demanda? São questionamentos que a gente já está preparando alguns documentos, a gente vai fazer esses questionamentos quando a gente for debater o projeto, porque aqui a gente está falando do dinheiro do público, não é dinheiro público, do público, dinheiro da nossa população. E nós estamos aqui representando essa população. Então eles merecem, no mínimo, uma consideração da gente debater o assunto, estudar o assunto. Eu já estou pesquisando, uma pesquisa, no caso, uma pesquisa particular que eu já estou fazendo em relação ao valor, se está compatível com o que eles vão oferecer durante esse tempo. Tá? A gente já tem alguns números aí aproximados. Então, alguns questionamentos que a gente precisa fazer. Queria comentar também em relação à situação que eu acompanhei ontem de uma criança chamada Emanuele. Eu fui convidado a ir ali no PS Infantil, de uma criança lá de 8 anos, passando por uma situação muito complicada. Ela estava com, até difícil de falar, alguns bichos na cabeça. Aí eu entrei lá dentro para poder acompanhar e vi essa criança lá sofrendo, chorando, pedindo para o pai dela tirar aquilo da cabecinha dela. É triste, pessoal, assim, graças a Deus, uma coisa que eu peço para Deus é para me fortalecer o meu emocional, porque não é fácil, porque eu tenho 3 filhos, eu olho uma situação daquela, eu fico pensando, não, se fosse meu filho aqui numa situação dessa. Mas graças a Deus, a gente foi lá, visitei, conversei com o pai, ele estava lá acompanhando. A gente fez um apelo aí nas redes sociais, tá? Essa criança estava lá desde, se eu não me engano, desde sábado de tarde, alguma coisa assim. Graças a Deus eu recebi a notícia posteriormente que ela já foi para a Santa Casa. Antes disso, até um assunto muito interessante para a gente trazer aqui. Eu estive na Santa Casa questionando sobre a possibilidade de um leito para essa criança. Como era um caso excepcional, era um caso mais complicado, ela precisava de um certo isolamento. Só que lá na Santa Casa existe um leito de isolamento para uma cidade de quase 400 mil habitantes. Eu achei isso um absurdo. E como presidente da Comissão de Saúde, a gente vai aprovar hoje a frente parlamentar, esse já é um tema que a gente vai colocar nessa frente parlamentar, uma indicação para que aumente o número, né, dessas vagas de isolamento, porque não tem condições. A criança não foi mandada para a Santa Casa porque tinha uma criança lá com meningite. Eu achei isso um absurdo. A gente precisa enfrentar essas questões. São questões que acontecem na nossa cidade, que a gente tem que fazer algo. A gente não pode ver uma situação dessa e está tudo certo, passar em branco. Não é isso que a população espera da gente. Eles esperam mais. Bem rapidinho aqui, meu tempo ali já tá terminando. A visita que eu fiz a Chapecó foi muito importante. Eu conheci um projeto muito importante. Depois eu vou passar todas as informações para o presidente da comissão, né, para que a gente possa juntos analisar esse projeto. Eu não lembro o nome daquele padre que teve aqui, Marcos, né? Padre Marcos, falou sobre esse projeto. Eu tenho certeza, senhores vereadores, que é um projeto muito importante que a gente precisa apoiar. Lá na cidade de Chapecó, o prefeito tem um projeto desse, a prefeitura que cuida, é um local muito, assim, que faz a diferença na vida das pessoas. Posteriormente eu vou publicar alguns vídeos e relatos de pessoas que estão se tratando lá.
E não é só a questão do tratamento, lá eles trabalham também. E uma coisa interessante lá, que o prefeito colocou, cada dependente que consegue fazer o tratamento até o final, ele recebe um salário mínimo por mês de R$600. Então ele recebe um valor de R$600 para permanecer lá nesse espaço. E lá ele trabalha na horta comunitária, ele faz cursos. Então quanto mais ele faz cursos, mais ele lê, mais ele estuda lá, ele recebe mais benefícios. E esse projeto lá é muito importante, lá na cidade de Chapecó. Para finalizar aqui, para não passar em branco, né? O pessoal pediu, falou, vereador, não fala nesse assunto não, eu vou falar, porque eu tenho acompanhado o PS infantil e está lotado de crianças precisando de atendimento. E não é concebível, não é cabível alguém levar um bebê reborn lá, pelo amor de Deus. Se surgir alguém que tem um bebê reborn, eu já consegui resolver o problema para vocês, tá? Então, se tiver alguém que precisar levar o bebê reborn, fala comigo, eu já consegui, a gente vai conseguir uma estrutura lá no Allan Kardec, para atender o bebê reborn e para atender a mãe junto, porque lá eles fazem um tratamento para essas pessoas também. Então, se tiver alguém que conhece alguém ou vê alguém falando que vai levar o bebê no PS infantil, tá, um bebê reborn, chama, liga para mim, que a gente vai levar essa pessoa lá na instituição do Allan Kardec, para que essa mãe possa ser atendida junto com o seu bebê. Porque o que está acontecendo nesse mundo nosso tá difícil. Tem hora que eu penso assim, para que eu quero descer, porque a coisa está ficando complicada. Muito obrigado aos vereadores, finalizando aqui o meu tempo. Eu acredito que esse assunto das emendas é um assunto muito sério, que a gente tem que tratar com muito respeito, né? Isso é uma forma de respeitar o cargo de cada vereador aqui. Então, finalizando aqui, se as entidades estiver com a documentação correta, o executivo precisa fazer a parte dele. E as nossas indicações também tratar com respeito, porque nós fomos eleitos pela população para representá-los. E nós temos toda a autonomia para poder agir de acordo com o que a população nos colocou aqui. Muito obrigado.